o seu CPF e depois eu te dou o seu RA novo, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Pessoal, então vamos lá, eu vou começar a gravar a aula para vocês poderem depois, quem nem pôde estar presente, assistir, tá bom? Eu marquei a aula de hoje porque essa semana estamos falando com o pessoal iniciante e tal, e tá meio puxado. Olha, a gente orienta que vocês entrem, né, quando vocês puderem, pelo anhanguera.com, né? Então, anhanguera.com, então vai colocar entrar, sou aluno, EAD, tá? Quando vocês clicarem assim, vocês vão ser direcionados para o site da Croton, né? E aí vocês podem estar entrando aqui com o mesmo login e mesma senha. Vamos ver se vai entrar aqui da Sandrelli. É claro que também, assim, vocês também podem estar entrando pelo colaborar, tá? Esse aqui é o meio normal, que a maioria das pessoas acabou entrando, né? Tranquilo para entrar também. Tá ruimzinho aqui. Vou colocar aqui o mesmo login que a senha da Sandrelli. Ver se vai entrar. Já entrou esse semestre, Sandrelli? Entrei. Pela Anhanguera, não. Não, né? Não, ainda não. Eu acho que pela Anguera você não vai conseguir entrar. Fala seu CPF para mim. 447-686-11800. Que estranho. Não ganhei, não. Deixa eu ver se aqui foi. Aqui também não foi. Vou tentar de novo. Fala seu CPF de novo para mim, por favor. 447-686-11800. Ixi. Se você não conseguir acessar, tenta. Tenta que ele entrou aqui. Tenta colocar, esqueci minha senha, tá? Fica aqui, esqueci minha senha, tenta entrar. Tá. Não tá entrando, não. Então, eu vou colocar... Ô, Darluz, você quer que eu entre no seu portal? Não? Darluz não tá nem prestando atenção. Oi, Leda, boa noite.
Boa noite, tudo bem? E aí, tudo jóia? Tudo certo. Então tá bom. Eu tô. Então, professora, é que meu celular tá travando igual a Samsung aqui. Tá travando? Tá. Vamos lá, então eu entrei aqui no do Maia, que eu tenho a senha, e tem umas coisas que eu quero mostrar para vocês que seria muito importante, né? Eu vou entrar aqui, o portal dele já atualizou para o 7º semestre, né? Já está aqui atualizado para o 7º semestre. Mas uma coisa muito importante que eu vou passar para vocês é o quê? Que no semestre passado, quando vocês clicam aqui em semestre passado, a gente vai ver aqui que existe pendência de estágio ainda, tá? Quando eu ponho em visualizar pontos, ó, ele conseguiu a pontuação mínima portfólio, teve o termo citar, mas a documentação dele ainda não foi aceita. Quando a gente entra aqui, talvez, não sei se o seu tá assim também, Leda. Provavelmente tá, porque eu acho que é aquela documentação que precisa assinar, né? Você nem enviou ainda, então? Não enviei. Mas está aberta para ser enviada, você tem que enviar logo, tá? Ainda dá tempo de vocês passarem. Então, tá aqui, ó, o dele tá aqui em análise. Até o dia 10, eu acredito que vai ser analisado. Esse estágio dele aqui. Se você não enviou, acho que está aberto para enviar, dá uma olhadinha, tá bom? Aqui Aí precisaria assinar, né, ô Josi? Você de novo. O que aconteceu, Leda? Eu não assinei? Não. Você assinou do 1. Eu vou dar uma olhadinha lá nos documentos, que eu tenho todos lá. Tá. Aí, qualquer coisa, não sei se você assinou, acho que do 1 só. Ó, o dele é a mesma coisa, ele tirou 6.000 pontos aqui no portfólio, só que acho que os documentos de estágio dele, ele não enviou. Ah, tá aqui, ó, documento de estágio, adicionar, tá vendo aqui, ó? Tá sim, não tá? Tá, o dele Não. tá. Esse não tá. O 1 tá, o 2 não. Isso, então, eu tô no 2. O 2, olha, ele precisa anexar os dois. Prazo, 10 de fevereiro. Tá vendo? Prazo de envio, 10 de fevereiro. Tem que enviar o quanto antes. Ele postou, Josi, só que lá embaixo do portfólio. O portfólio dele deu 7, né? Atingiu. Avaliaram, deu certo. Mas aí ele precisa postar aqui, ó. E o seu também você precisa postar, tá bom? Tá bom. E aí vai ser analisado, mas está aberto, ó, período de envio, 10 de fevereiro. Tem que enviar o quanto antes, porque até 10 de fevereiro envia, eles analisam e já fica livre esse estágio aqui. Tá? Bom, falando agora de... Mas a Sandré tá ok, né, Sandrelli? E o Darlúcio também, né? Isso. Se eu não me engano, os outros também tá ok. Tá? Não tenho certeza. Mas quem não tiver ok, dá uma olhadinha lá, gente. Quando vocês clicarem aqui na colunações, clica aqui, olha. Né? Tem que estar... São 3 momentos, né, de análise. Tem, ó, o termo de aceite, que é aquele termo que sai no portal para você trazer para a Graziela assinar. Tem que estar azulzinho. Depois, coloca o portfólio. Aí, coloca as documentações de estágio. Tá bom? Então, vocês têm o estágio 3 semestre, né, para fazer. Terceiro e último, que é o estágio de gestão. O estágio de gestão, eu acabo sendo mais fácil, porque vocês não precisam ir para a sala de aula. Vocês vão acompanhar o coordenador, tá? Eu vou marcar uma aula com vocês só para falar sobre estágio, futuramente aí, tá? Possivelmente, acho que no próximo semana eu já vou marcar com vocês para falar só sobre estágio, tá bom? Gente, antes de começar, eu queria falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que vocês têm que cumprir horas complementares, né? Então, trilha de carreira está aqui para que vocês façam os cursos de vocês de horas complementares, né? Josi, como é que eu vou saber se eu atingi ou não a quantidade de horas complementares? Vem aqui no semestre anterior, pode ser logo no 6º semestre, que vai estar atualizado no boletim. Ó, vou clicar aqui, ó, faça o download, né, do PDF. Vou abrir aqui o PDF do Maia, do boletim dele. E a gente vai ver que vai aparecer aqui. Aprovado está em X, somente um dos estágios, ó, que é o estágio 2, que ele não enviou a documentação, né?
O estágio 1 também, ó, tá aqui como X, porque ainda não foi analisado, tá? E aqui tem, ó, horas cumpridas, 180. Horas a cumprir, menos 60. O que quer dizer esse menos 60? Quer dizer que já passou de 60, né? Porque ele tem que cumprir 120 horas. Então, ele já cumpriu 180, tá? Se não tivesse esse menos, quer dizer o quê? Que ele precisaria cumprir 60 horas. Como tem menos, quer dizer que ele está doando 60 horas, já cumpriu o que tinha que cumprir. Fica de olho no de vocês aqui. O de vocês são 120 horas, tá? Então, fica de olho aqui nas horas cumpridas. Esse é o último ano, tenta, assim, correr atrás dessas horas complementares. Qualquer curso que vocês façam, Leda, você faz vários cursos no trabalho, não faz? Faço, Josi. Eu vou baixar essa semana os certificados e aí eu já coloco, mas eu já tenho bem mais de 200 horas lá de curso. Não precisa de tudo isso, não, é 120. Mas aí, olha, cada certificado só vale 40, tá? Você pega um curso lá de 100 horas, só vai computar no máximo 40 horas, tá bom? Ah, não, mas lá é máximo 40 também. É que eu fiz Libras, né? E eu fiz inteiro. Então, cada módulo são 40 horas. Básico, intermediário e avançado. Tá. Manda para mim que eu coloco para vocês, tá bom? Tá, eu mando. Vocês podem mandar para o Polo também, mas manda para mim que eu já vou anexando. Às vezes o Polo demora muito, tal. Eu tive alguns problemas semestre passado com um pouco de demora. E a gente pode, eu posso, quando tiver um tempinho, eu vou lá e coloco, tá bom? Combinado. Então, ó, então aqui vocês conseguem visualizar, né? Visualizaram lá a pontuação, virar quanto tá, façam os complementares de vocês. Outra coisa muito importante, vocês viram que aqui o boletim dele, né, tá comprovado, tá, não sei o que, eu já consigo visualizar. Quando algo que vocês também podem verificar é o extrato de disciplina, que vocês já conhecem também, já falei para vocês. Isso é uma responsabilidade de vocês também, de olhar como é que está aqui o extrato de vocês, tá? Então, aqui no caso, a gente pode visualizar, só lembrando que teve aquela transferência, lembra? De polo, por isso que está assim, de polo não, de mantenedora, por isso que agora está aproveitamento de estudos. Então, o primeiro semestre dele está tudo certo, o segundo tudo certo, o terceiro também, o quarto, o quinto tem a disciplina de estágio que ele fez semestre passado, que está em pendente ainda. No sexto tem o estágio também que está pendente ainda, né? Ele está no sétimo, que tudo cursando, tá? Se tiver faltando ainda alguma disciplina para ser cursado, tá? Vocês têm que estar puxando. Então, vamos lembrar aonde puxa a disciplina, né? Eu vou pegar aqui, olha, depois eu vou lá no sexto período dele, ó. Em solicitações de serviço, eu clico aqui em solicitações de serviço. No caso dele, não vai ter aqui. Mas, ó, tem exclusão. Quando eu quero excluir, por exemplo, eu não quero fazer alguma disciplina, eu vou lá e faço exclusão, tá? E tem também o quê? A inclusão de disciplina de dependência, tá? Então, vocês vão clicar aqui, já vai aparecer direto qual disciplina que você tem para incluir e qual disciplina que você tem para exclusão, né? Quando eu coloco aqui, nova solicitação, não tem nada disponível para ele, porque não tem disciplina nenhuma em DP, tá? Agora, se eu clicasse em exclusão, também possivelmente não vai ter nada, porque não tem nenhuma disciplina em DP, tá? Ó, não tem nada, então não tem que excluir, tá? Então, aqui que vocês entram para poder fazer a inclusão ou a exclusão de disciplina em DP, isso é muito importante. Atestado de matrícula também, né? Continua a mesma coisa, segunda chamada de prova, é aqui que vocês vão fazer essas solicitações aqui, tá? Então, fiquem atentos a essa extrato de disciplinas de vocês, tá bom? Para vocês me procurem, que eu ajudo vocês a ler, entender direitinho. Vamos lá. Primeira disciplina, vamos passar por disciplina, e aí eu já passo para vocês como é que vai ser o roteiro de estudo de vocês. Então, primeira disciplina de fevereiro, tá? Vocês vão estudar em fevereiro. É uma disciplina que não tem aula prática. Então, vocês não virão no polo agora, nesse mês de fevereiro, para ter aula prática dessa disciplina, tá? A segunda disciplina, ela, do mês de março, tá aqui, ó, março, vocês vão estudar em março. Ela é uma disciplina que também não tem aula prática. Então, vocês só vão vir ao polo quando realmente for solicitado. Agora, em abril, vocês vão vir ao polo, que é a disciplina de
Fisiologia do exercício, que tem aula prática, ó, tá? Ela tem aula prática, ela tem 4 aulas práticas, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, vocês vão vir ao polo em abril, 2 vezes, pelo menos, para fazer 2 noites, pelo menos, né, para fazer a aula dessa disciplina, tá? Educação e diversidade é uma disciplina que ela é paralelo online, ela não é de nenhum mês, tá? Lembrando aqui a ordem, né? 1º de fevereiro, tá aqui. Educação jovens e adultos, março. Fisiologia do exercício, de abril. E aí, ó, maio, tá essa aqui, ó, educação inclusiva, tá? A educação inclusiva é a de maio, que não tem aula prática. Vocês têm uma paralela online, que é a educação e diversidade, que também não tem aula prática. Então, vocês têm só uma disciplina esse semestre que vocês vão ao polo fazer aula prática, que é fisiologia do exercício, tá? A Josi, estágio, não é contado como disciplina, vai ser cumpridos, e práticas pedagógicas que devem ser feitas também. E tem uma ED, que são 3 disciplinas que não tem prova, tá? Que não tem prova, mas tem atividades no portal para serem feitas. Prática pedagógica, fique atentos aqui, é igual qualquer outras que você já fez semestre passado. A ED também, né? Ela só tem avaliação virtual 1 e 2. Deixa eu botar, tá meio lento. Então, tá aqui, ó, avaliação virtual, conteúdo web, teleaula, não tem prova, tá? Em práticas pedagógicas. E na disciplina também de ED, que vocês estão acostumados, só tem conteúdo web e avaliação virtual, tá? Não tem prova. Então, prova vocês vão fazer em 5 disciplinas, né? Então, a educação e diversidade é a paralela online, que é não ligar nenhum mês, que vão fazer na semana de paralela online, que eu vou avisar para vocês, tá? Pessoal, vou falar agora sobre o roteiro de estudos, que modificou. Vou enviar para vocês aqui. Vamos lembrar aqui, ó. Lembra que existiam atividades pré-aula e atividades pós-aula? Deixa eu ver se alguém está querendo entrar aqui. Deixa eu liberar aqui. Oi, Maia, boa noite. Maia? Oi, Josi, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Boa noite, tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Seja bem-vindo. Você já perdeu a explicação do seu portal, que eu estou explicando pelo seu portal, mas depois você pega a letra aqui, eu falei assim, vai adiantando para mim aí que eu já chego. Não, sem problema. Depois eu te passo no finalzinho da aula, eu te passo o que teve de mudança no seu portal, tá? Vamos lá, gente. O roteiro de estudos, então, mudou algumas coisas. Se vocês olharem aqui, vocês tinham 2 atividades pré-aula, que era conteúdo web e atividade diagnóstica. Não tem uma atividade diagnóstica, tá? Saiu. Tem teleaula e depois vocês tinham 2 atividades pós-aula. 3, na verdade. Vocês tinham atividade de aprendizagem, tinha fórum e avaliação virtual. Atividade de aprendizagem saiu e fórum também saiu. Ficou somente a avaliação virtual. E a gente incluiu aqui como roteiro de estudos a leitura do livro didático, tá? Então, vamos lá, vamos entender como é que funciona isso aqui no portal. Abri a disciplina aqui de primeira de vocês. Então, qual é a nossa orientação? Que é a primeira semana que vocês façam conteúdo web 1, tá? Feito o conteúdo web 1, vocês já podem estar assistindo a teleaula 1. Como o Maia já fez o conteúdo web 1, ó, já subi pontuação para ele, tá vendo? Teleaula 1, ele ainda não assistiu, está marcado até 11 de fevereiro, já está liberado. São 12, por quê? Porque são 6 são para deficientes auditivos, tá? E 6 para as pessoas que não têm deficiência auditiva. Feito isso, a gente está orientando que vocês façam a leitura do livro didático, que agora vocês tiraram 3 conteúdos, vocês já podem estar lendo, né, o livro didático, porque vocês fazem o quê? Conteúdo web, leva lá uns 15 minutos, 1h30 de teleaula. Se vocês levarem meia hora para ler o livro didático, tá? São 4 aqui, 4 unidades, cada unidade corresponde aí a uma teleaula. Então, se vocês lerem aí, tem torno de 35 páginas, né? A primeira unidade.
Vocês levam aí rapidinho para ler e conseguem compreender melhor a teleaula. E aí, vocês vão ter como avaliação também a avaliação virtual 1 e 2. A avaliação virtual 1 e 2 continua tendo data para encerrar. Fiquem atentos, porque agora eu vou falar sobre pontuação, ela vale muito pontos, tá bom? 2.500 pontos cada uma, tá? Então, tem que fazer muito bem feita. Por isso que eu oriento vocês a fazerem a avaliação virtual 1. Depois que vocês fizerem toda a teleaula, todo o roteiro de estudo da aula 1 da aula 2, e a avaliação virtual 2 lá no final, tá? Depois que assistir todas. Ou deixa as duas no final, mas não deixe de fazer. Ah, Josiane, mas se eu perder, tem a substitutiva ainda? Tem. Só que é feita lá em junho. E, gente, vale muito ponto agora. Não tem mais fórum, vocês vão sentir muita falta do fórum. Porque o fórum, além de dar pontuação para o engajamento, o fórum dava pontuação geral, né? Para a disciplina. Olha só como ficou agora. Ó, prestem atenção aqui, porque vocês estão no nível 2 aqui. 5.000 pontos é a prova. As avaliações virtuais, 1 e 2, vale 5.000 pontos. Engajamento, se você fizer tudo, vale 2.000 pontos, tá? Então, olha só, se você tirar, for 3.000 pontos na prova, for mal na avaliação virtual, tá? Então, aqui 3 mais 2, 4, 5. Se for mal nas avaliações virtuais, você não consegue 2.000 pontos, não consegue a pontuação mínima. Porque, assim, falando, na verdade, assim, a pontuação, a gente sabe que a cada ponto, 1 ponto que você, 1.000 pontos que você consegue é igual a 1. Então, se você conseguiu 10.000 pontos, você já tem 10 no seu histórico, tá? Então, na verdade, a partir de 10.000 pontos, já fica com 10 no histórico, né? Mas se você conseguir 6.000 pontos, 7.000 pontos, vai com 6 no histórico, 7 no histórico. Não é nada legal, né? Vocês têm pontuação de conseguir mais, vocês têm puta potencial para conseguir mais, tá? Então, agora, avaliações virtuais têm que ser muito bem feitas. Diminuiu a quantidade de atividades justamente para vocês darem mais valor à avaliação virtual, tá? Quem está no nível 2, que vocês vão estar agora, acho que no próximo semestre, vocês não estão nesse semestre agora, deixa eu só confirmar para ver se eu não estou falando bobeira. Que às vezes muda, né? Que eu já tinha visto. Vocês não estavam aqui. Semestre que vem, vocês vão estar. Não tem, tá vendo? Não tem nenhuma atividade para ser feita aqui. Então, quem está, na verdade, no nível 3, tem Acelere Sua Carreira, que ficou no lugar do portfólio. Não tem mais portfólio para fazer, tá? Não tem mais portfólio para fazer. Só tem Acelere Sua Carreira. O Acelere Sua Carreira é igual ao portfólio. Eu vou te dar interdisciplinar. Se você ganhar ponto, vai 2.000 pontos para todas as disciplinas e também vale como horas complementares. Só que não é todos os cursos que tem. Vocês, por exemplo, não têm. Então, vocês só têm essas atividades para ser feitas, gente. Prova, avaliação virtual e engajamento AVA se fizer essas atividades. Só isso, para conseguir a pontuação. Não tem mais atividade interdisciplinar. Muitos de vocês não faziam, mas quem fazia ficava sossegado, porque era pontuação de boa, né? Vocês não têm mais essa pontuação. Em relação ao que é obrigatório, continua a mesma coisa, tá? Prova, 1.500 pontos. Quem fizer a prova, atingiu menos de 1.500 pontos, tá de recuperação. A prova de recuperação não é paga. Ela vai ser diretamente no seu portal, vai ser aparecendo lá em junho, tá? Na terceira semana de junho. Quem atingiu 1.500 ou mais, não fica de prova de recuperação. Tem que atingir no mínimo 6.000 pontos de pontuação geral, tá? Na avaliação virtual, na prova e na engajamento AVA. Lembrando que a prova de recuperação é para quem não conseguiu 1.500 pontos na prova. Para quem não conseguiu a pontuação de 6.000 pontos, não fica de recuperação, é reprovado direto, né? E tem que ter de 4 teleaulas, no mínimo assistir 2, que é 50% da frequência, tá? Então, isso não mudou. O que mudou mesmo são só as quantidades de atividades. Parece que ficou mais fácil, mas não ficou, tá? Então, fique atento, porque vocês não têm mais portfólio e vocês também não têm mais fórum, tá? Então, aumentou pontuação de avaliação virtual e de engajamento AVA. Você estava com 1.000 pontos de engajamento AVA, ficou para 1.000, 2.000. Mas, em compensação, a avaliação virtual tem que ser muito bem feita, tá? E a prova também. Então, acaba sendo não tão mais fácil assim, tá? Para meu ver, até mais difícil, tá? Outra coisa muito importante é as documentações pendentes, tá?
Eu não sei como é que tá os documentos de vocês, deve estar tudo ok, eu espero, né? Porque vocês estão aqui com a gente estudando, porque muita gente, teve alguns alunos que não conseguiram fazer a rematrícula, porque tinha documentação pendente. No caso aqui, o Maia não tem, fica de olho aqui, entra aqui e vê se tem alguma documentação pendente. Se tiver cinza em análise, beleza. O que não pode estar é documentação vermelho, pendente, tá bom? Fique atentos a isso aqui também, que é muito importante, tá? Financeiro continua sendo aqui, solicitação de serviço continua sendo aqui, tranquilamente, o boletim vai atualizar no dia 22 de junho, tá? O boletim atualiza de vocês. Até aqui, alguma pergunta, gente? Não. Não. Ficou claro. Tranquilo, né? Em relação a estágio, a gente vai começar a falar para vocês nas próximas semanas, tá? Então, mas vocês podem estar procurando já o estágio de vocês vão fazer, pode ser na mesma escola, e é gestão. Gestão é com coordenador. Coordenador, com secretário, com direção, tá? Não vai para a sala de aula. Vocês vão ver isso, eu vou falar semana que vem sobre isso, eu vou marcar uma aula com vocês sobre o estágio, tá? E vou explicar certinho, porque agora vocês só vão virar o polo em abril para fazer a disciplina de fisiologia do exercício, esse semestre. Vocês não vêm mais ao polo sem ser em abril. A não ser que a gente marque uma aula presencial, né? Que eu gostaria que vocês viessem para a gente se ver, né? Aqui, né? Bater um papo e tal, né? Não sei se vocês estão de saudade de mim, eu tenho saudade de vocês. Eu gosto muito de vocês. Parece que não, mas eu gosto. Então, eu gostaria que vocês viessem aqui ao polo, se vocês pudessem vir. Vamos ver se a gente marca aí um encontro. Quem sabe sai alguma coisa do Maia. O Maia fala que tá prometendo um monte de lanche aí pra gente, nunca saiu nada, né? Na hora que marcar aí, eu vou levar o lanche e o bolo de fubá cremoso. A gente precisa se ver assim. Então, valor, tá prometido. Tá gravado, hein? Tô gravando, hein? Bom, em relação às provas, eu vou enviar para vocês também as semanas de prova, para vocês imprimirem e colocar na porta da geladeira, né? Então, a primeira semana de prova, a segunda semana, a terceira semana, tá? Quarta, paralelo online, adaptação e a recuperação. Muita gente perguntando sobre a prova. Josi, como é que vai ser a prova agora, né? A prova vai ser presencial, a prova vai ser à distância, como é que vai ser a prova? Gente, quando a gente vê o portal, vocês estão vendo aqui agendamento de prova digital, correto? Sinal que a prova não vai ser escrita. Ela vai ser digital. Então, vocês vão continuar entrando no portal de vocês e baixando a prova de vocês. Mas, muito possivelmente, a prova ela não vai ser... Todas as provas vão ser totalmente online. Alguma prova vai ter que vir aqui. A gente não sabe se são todas, se são uma, se são 3, são 2, não sei como é que vai ser para vocês que são 100% online. O pessoal que é semipresencial, muito possivelmente vão ter que vir fazer prova aqui. Vocês que estão totalmente online, a gente não sabe, porque não saiu a resolução. A gente acha que alguma das 5 provas que vocês têm, no caso aqui, né? Então, ó, disciplina de fevereiro, março, abril, paralelo online e maio. Essas 5 provas, talvez você tenha que vir de uma ou 2 vezes, eu não sei ainda. Não foi liberado, tá? Mas a gente sabe que o pessoal do semipresencial vai ter que vir fazer prova aqui presencialmente, não tem jeito. Vocês aí não sei, não tem como te passar. Uma coisa que a gente sabe é que, assim, a prova não é escrita. A prova era digital, tá? Vai ser pelo portal ainda. Vai entrar aí pelo celular de vocês, pelo tablet, computador, e vai fazer a prova digitalmente, tá? Mas eu não sei falar ainda, infelizmente. Mas acho que nas próximas semanas, semana que vem ou a outra, já vai ter ciência de como vai ser essas provas aí, tá? Bom, eu acho que é só. Vou parar aqui a gravação para tirar algumas dúvidas de vocês. Quem tiver